Saudações, internautas. Terminaram as férias, estamos retornando às aulas. A primeira semana pedagógica, começou quarta-feira e a gente já começa a planejar, inclusive, o conteúdo, aquilo que a gente vai passar nas primeiras aulas. Agora, eu, por exemplo, sempre pego a primeira semana como uma oportunidade para falar sobre coisas básicas, mas muito importantes, como a disciplina, por exemplo, principalmente a proibição do uso do celular em sala de aula. Eu, como vocês já perceberam, eu costumo passar dever de casa porque eu penso que é uma oportunidade que o professor cria para o aluno pesquisar e há muito crescimento na pesquisa que o aluno pode fazer em casa, inclusive fazendo uso das tecnologias modernas. A lei que proíbe o uso do celular em sala de aula regulamenta também o seu uso pelo próprio professor. Eu, raríssimas vezes, utilizo o celular em sala de aula como método de ensino. Até porque a probabilidade de acontecer uma dispersão, uma distração ainda maior por parte do aluno é tamanha. Então, primeira semana, falar sobre as regras de convivência, falar sobre, inclusive, fazer um relacionamento das regras de convivência, as regras da escola, respeitar o patrimônio, com a própria aprendizagem. Lembrando que esse é o objetivo de cada um, é a aprendizagem. A indisciplina, com certeza, contribui muito para que o aluno, primeiro, compreenda o valor daquilo que é lecionado pelo professor. Primeira semana, se dedicar a essa questão da disciplina. Agora, o mais importante, penso eu, que não é meramente proibir, né? Inclusive acho até muito cômodo e muito fácil proibir, mas converter a própria explicação, falar daquela indisciplina, das consequências daquela indisciplina para a aprendizagem. Então, é poder conscientizar. Evidentemente, isso não vai ser conseguido na primeira semana. Mas como diz um ditado popular, que a primeira impressão é a que fica, aqui entre nós, não entre os filósofos, né? Os filósofos passam muito tempo para criar uma imagem de alguém, por exemplo, e na verdade estão sempre reciclando essa imagem, estão sempre procurando atualizar quem é essa pessoa, quem é esse político. O filósofo está sempre fazendo essa atualização. Mas as pessoas, de uma maneira geral, né, o senso comum, adora julgar uma pessoa ali pela primeira imagem. Então a gente pode até se aproveitar disso, sabendo que a maioria das pessoas julgam pela primeira impressão. Por que não a gente fazer uso, não é? Desse comportamento psicológico? Então, a primeira semana é falar sobre as regras da escola, sobre a importância de proteger o patrimônio público. Só é possível, penso eu, que por meio da conscientização. Não basta só proibir. Se você quebrar a porta, você vai se ver com a coordenação, né? Rapaz, já começa a passar um problema para a coordenação. Mas conscientizar, que não dá para, com certeza, conseguir resultado durante a primeira semana. Vai ser um trabalho para o ano todo, né? Um trabalho para o ano letivo todo, tá certo? E ao terminar o ano, alguns vão se tornar mais conscientes,
vão se tornar mais responsáveis, em seu comportamento, né, eles vão demonstrar que realmente aprenderam alguma coisa, que é exatamente aí onde a gente sonda, né, se a pessoa realmente aprendeu alguma coisa, é no próprio comportamento dela, na conduta dela, né? Mas a primeira semana eu penso que eu faço tudo para não cair na tentação de ir logo jogando o conteúdo, né? Adiantando o conteúdo. Inclusive, faz parte do próprio conteúdo falar sobre a disciplina. A questão das chamadas conversas paralelas, né? Que somente durante a exposição do professor, ela passa a ser muito prejudicial para o professor e para o aluno. E reforçar a questão da proibição do uso do celular, como vocês também já tomaram conhecimento, eu não demonizo o celular, não acho isso daqui a origem de todo mal na sociedade moderna. Até porque, inclusive, o professor, para desempenhar o seu trabalho, ele precisa usar o celular. Muitas vezes a própria coordenação manda mensagens importantíssimas, urgentes para o professor via WhatsApp, né? Por meio de grupo de WhatsApp. E o professor, ao receber a mensagem, atende a demanda e vice-versa. Muitas vezes o professor precisa entrar em contato com a coordenação, por exemplo, e por meio de uma mensagem curta ele consegue resolver ali uma demanda sem precisar se ausentar de sala de aula. Então isso aqui é uma ferramenta de trabalho. O professor deve usar o celular com fins didáticos. Eu, por exemplo, adoro dicionário. Dicionário comum, dicionário de estudante, que eu tenho aqui no meu celular, e o dicionário de filosofia, ao menos um dicionário de filosofia. Então eu acho muito precioso. Inclusive o professor pode dar uma aula e muito boa, simplesmente trabalhando um conceito. Em filosofia se trabalha muito conceitos. Inclusive esse vídeo aqui fala do conceito disciplina. O que é disciplina? O que é amizade? Será que o exercício da disciplina, a prática da disciplina, não contribui, inclusive, para a gente manter boas relações com os colegas alunos, os professores? Não é isso? Será que também não está relacionado a disciplina com as relações humanas? Não é isso? Então, outra coisa, o professor utiliza o celular também para fazer a chamada no Professor Online, um aplicativo que facilitou muito a vida do professor, né? Eu me lembro, antes do aplicativo, do sistema Professor Online, eu me lembro que quando eu ia para a escola, eu costumava, por exemplo, se eu fosse dar 5 aulas de manhã, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, na secretaria, eu tinha que pegar os 5 diários, colocar debaixo do braço, ia para aquela turma, aí chegava lá, começava a procurar o diário, aquele manuseio de papel e o peso, e o incômodo, e a preocupação, quando de repente a gente deixava um diário na sala dos professores, ou até mesmo na sala de aula. Era uma preocupação, né? Então, com o professor online, a coisa ficou muito, muito mais tranquila. Inclusive, a própria Secretaria da Educação passa a ter acesso instantaneamente a quantas andas a frequência daquela turma. O celular não é maldito, é apenas uma ferramenta. E em filosofia, há outro conceito interessante, conceito de ferramenta. Ferramenta é tudo aquilo que eu uso e que me dá poder. Eu consigo realizar mais com uma ferramenta. Um pincel para utilizar na lousa, ou uma caixa de som para não precisar ficar gritando. Até porque o professor grita demais. Aí lá vai, em pouco tempo fica afônico, e aí tome licença. Tome licença, porque vai ser a saída, né? Então, as ferramentas
elas ajudam a gente, elas foram criadas com a inteligência humana e elas devem sim ser utilizadas. Mas ontem, inclusive, eu estava conversando com um colega meu no planejamento e ele me lembrou para um detalhe. Me lembrou que para se utilizar uma ferramenta, a pessoa precisa ter maturidade. E é bom lembrar que a maturidade não está ligada à idade. Ela está ligada a técnicas que a gente aprende para utilizar a ferramenta. O celular, eu sempre elogio, porque eu considero uma ferramenta de pesquisa. Eu acho que isso daí já basta a gente falar isso. O celular é uma ferramenta de pesquisa. Contudo, eu sempre oriento os meus alunos para eles fazerem essa pesquisa em casa. E também sempre acho oportuno estar lembrando a distinção entre aula e estudo, sempre. É uma coisa que eu faço durante o ano todo. Fazer essa distinção entre a aula e o estudo. O estudo tem que ser feito em casa. A leitura, as anotações, o envolvimento. Primeira semana de aula, eu, por exemplo, costumo fazer dessa maneira. Falar da importância de todas as regras e tentar não só enumerar a lista enorme de regras, mas tentar explicar os ganhos que a gente vai obter por praticar cada regra, né? Obedecer cada regra. A questão da pontualidade, né? A questão do respeito ao patrimônio público, o respeito ao colega, né? A questão de você respeitar ali o coleguinha, não só os professores, mas respeitar também os coleguinhas, tá certo? Respeitar a aula, né? Valorizar a aula, porque é uma oportunidade de crescimento. E repito, falar sobre a importância de utilizar o celular em casa, por meio de fazer pesquisas e explicar. Explicar é converter essas explicações em aula, ou seja, para que o aluno aprenda por que aquilo dali é proibido e qual vai ser o ganho que ele vai obter por respeitar o regulamento da escola, que é colocado por todo professor. Não tem nenhum professor que vai plantar dificuldade para si mesmo. Todo professor que relaxa, digamos assim, ele está plantando uma dificuldade para ele mesmo. Qual é o professor que vai negligenciar as regras? Obviamente que cada professor tem o seu método, tem a sua metodologia para explicar as regras e, repito, proibir é fácil. Utilizar estratégias que impõem medo é também muito fácil. Agora, difícil é você explicar, fazer como aquela humorista, né? Explicar detalhadamente o ganho que a gente obtém por vivenciar cada regra. Ok? Então, um bom regresso a todos os colegas professores e um bom regresso também a você, aluno, tá certo? Que também deve estar assistindo esse vídeo e já se conscientizando de que a regra ou a obediência das regras, a compreensão, não só a obediência, mas a compreensão. A compreensão leva à obediência. É mais difícil atingir a compreensão, mas ela leva sim à obediência. Então, um bom regresso a todos nós e que possamos ter mais um ano de crescimento. Um abraço a todos. Tchau!